Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, tudo bem? Nós chegamos então no nosso terceiro encontro da nossa série Qual é o meu propósito? Não é? E nós estamos chegando então no nosso terceiro tema. Nós já vimos até aqui o tema Feitos para uma Missão, depois vimos Feitos para Comunhão, e chegamos então em nosso terceiro e último encontro dessa série sobre o tema Feitos para a Adoração. E eu convido você a pegar aí a sua Bíblia e abrir junto conosco e vamos ler a palavra, chama a sua família, vamos adorar a Deus. João capítulo 4, versículo de número 24, e diz assim: Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade, feitos para a adoração. Então nós continuamos a nossa caminhada, rumo à descoberta dos propósitos de Deus para as nossas vidas. E hoje nós nos deparamos então com mais um propósito do Senhor para nós, mais um dos propósitos para a nossa existência. E é necessário que nós entendamos então em nosso encontro de hoje que Deus, quando Ele nos fez para a adoração. Então, meu irmão, minha irmã, você é feita para adorar a Deus. Alguns estudos recentes identificaram uma coisa muito interessante. Todos os povos, em todos os tempos, em todos os lugares, sempre foram inclinados à adoração. O ser humano, ele sempre buscou adorar alguma coisa. E quando o homem ele ainda não conhecia a Deus, quando Deus ainda não havia se revelado ao homem, o homem buscava adorar algo que ele não sabia o que era. Então ele adorava a natureza, o homem adorava tudo, adorava o sol, adorava os animais, adorava as plantas, adorava os ídolos que ele mesmo fazia de barro, de pedra, de ferro, de bronze, até que chega um momento onde Deus ele decide revelar-se ao homem, apresentar-se ao homem como o Criador de todas as coisas. O homem vivia então desesperado, com uma vontade absurda de adorar algo, porque ele foi feito para isso, mas ele não sabia o que adorar. Até que Deus então se revela. E Deus em um determinado momento, ele se revela a alguns homens que nós conhecemos, como Abraão, como Moisés, como Isaac, como Jacó. E hoje nós conhecemos um dos motivos da nossa existência, que é a adoração. E ao fazer isso, Deus ele esclareceu para o homem que essa vontade de adorar que nós temos foi implantada no homem pelo próprio Criador. Porque isso faz parte da nossa natureza. A adoração faz parte da nossa natureza. Só que houve um problema. E esse problema ele se chama pecado. O pecado ele nos fez perdermos o foco, nos afastando do hábito da adoração. E agora, meus irmãos, presta atenção. Nós que fomos feitos para adoração, nós que temos essa inclinação em nossos corações sempre a adorarmos alguma coisa, porque Deus nos fez para isso. Agora, por incrível que pareça, não poucas vezes encontramos dificuldade para oferecermos a Deus uma adoração verdadeira. Nós fomos corrompidos através do pecado. E Deus ele está procurando uma adoração verdadeira, uma adoração que o agrade. A palavra de Deus diz que Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Já pensaram nisso? Olha só que coisa absurda. Nós fomos feitos para adoração. O ser humano em toda a sua criação foi feita para adorar a Deus, mas agora por causa dos nossos pecados nós perdemos tanto foco que Deus ele precisa procurar entre nós adoradores. É claro, meus irmãos, que isso é apenas uma linguagem, não é uma figura de linguagem, mas aponta para nós que nós nos distanciamos da adoração.
Talvez alguém possa até dizer assim: ah, mas eu sou um adorador. E amém por isso. Graças a Deus, precisamos ser mesmo. Só que se você é um adorador de verdade, você tem cumprido o seu propósito nessa terra. Mas muitos ainda precisam descobrir o que significa ser um adorador de verdade. Se você tem adorado, amém por isso. Você está dentro do propósito de Deus para a sua vida e certamente precisará se aperfeiçoar ainda mais na adoração. Mas há muita gente que ainda não tem vivido esse propósito. E o grande problema é que quando nós não vivemos esse propósito, nós nos sentimos incompletos, porque na verdade nós estamos longe de sermos aquilo que Deus projetou. Por isso nós tentaremos entender melhor hoje o que é de fato ser um adorador. E antes de qualquer coisa, para sabermos se somos adoradores verdadeiros, precisamos entender também a essência da adoração. E olha, eu te convido agora nesse momento a prestar muita atenção nisso, porque essa ideia agora é o foco central da nossa reflexão. É necessário que a gente entenda isso para entender toda essa palavra. A essência da adoração é a rendição. Rendição. A essência da adoração é a rendição. E a rendição não é uma palavra muito bem vista em nossos dias, na nossa sociedade. Ela é quase tão mal vista quanto a palavra submissão. Ela alude à perda. Ninguém quer ser um perdedor, ninguém quer se render a alguma coisa. Rendição evoca a desagradável ideia de se admitir a derrota em uma batalha, por exemplo, perder uma competição, fracassar perante um adversário mais forte e por aí vai. A palavra rendição é quase sempre utilizada em um contexto negativo. Criminosos capturados se rendem às autoridades. No entanto, nós aprenderemos hoje, meus irmãos, que rendição pode não ser algo ruim. Rendição pode ser algo bom. Pode ser algo ao contrário, muito bom, quando nós nos rendemos ao Senhor. Na civilização competitiva de hoje, nós somos ensinados a nunca desistirmos, a nunca cedermos, logo nós não ouvimos falar muito sobre rendição, logo nós não somos muito inclinados a nos rendermos a alguém. Se vencer é tudo, a rendição então ela é inconcebível. E nós chegamos nesse ponto. Vivemos em uma sociedade onde vencer significa tudo, e aí nós não conseguimos muitas vezes imaginar nós mesmos rendidos a alguém. Preferimos contar sobre as nossas vitórias, preferimos contar sobre os nossos sucessos, sobre os nossos triunfos, sobre as nossas conquistas, a falar de submissão, a falar de obediência, a falar de rendição, mas é impossível adorarmos a Deus sem obediência e sem rendição, sem submissão. Mas render-se a Deus é a essência da adoração. Nós nos entregamos a Ele, não por medo, não por obrigação, mas por amor, porque Deus nos amou primeiro, conforme nos diz a própria palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando falou sobre a essência da adoração, ele usou exatamente o termo rendição. E ele disse assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. A verdadeira adoração, agradar a Deus. Acontece, meus irmãos, que quando você se entrega totalmente a Ele, aí sim nós alcançamos esse nível de adoração. E repare que uma das primeiras palavras e uma das últimas palavras nesse versículo é a mesma palavra, é a palavra oferecer. Nós precisamos nos ofertar ao Senhor, nos entregarmos ao Senhor. A adoração consiste exatamente em oferecer-se, ou seja, oferecer a si mesmo a Deus. E Deus, Ele quer a sua vida toda. Deus, Ele não quer a sua vida 95%, Ele não quer a sua vida
92%, Ele quer a sua vida 100%. Ou você se entrega totalmente a Deus, ou você não se entrega a Deus. Para sabermos então, meus irmãos, se somos adoradores de verdade, nós precisamos fazer então uma autoanálise, nós precisamos parar e pensar: será que eu tenho oferecido quanto da minha vida para Deus? O quanto eu tenho oferecido da minha vida para o Senhor? Muitos não oferecem nada para Deus, ou oferecem então muito pouco e depois reclamam que as coisas nunca estão legais. Nós não podemos, meus irmãos, ser hipócritas. A palavra de Deus ela é muito clara. Deus ele está à procura de adoradores de verdade, verdadeiros, que o adorem com corpo e alma. Com corpo e alma. Se nós não estamos dispostos a adorar com a excelência que Ele busca, não vai adiantar nem ficarmos revoltadinhos com Deus. Se o camarada ou a camarada não quer ser um adorador de verdade, e nós somos feitos para isso, pense que Deus é o fabricante, nós fomos projetados para isso, e nós nos negamos a sermos adoradores, quando as coisas não vão bem na nossa vida, não adianta ficarmos com Deus, revoltadinhos com o Senhor, de biquinho com o Senhor, porque não vai colar, não vai funcionar. Não vai adiantar ficarmos reclamando de que tudo está mal em nossas vidas, porque com certeza Deus ele não vai dar atenção para o nosso papo furado. Não vai. Nós fomos feitos para algo e nós precisamos cumprir essa coisa, essa missão, esse algo que é a adoração. Se você não quer ser adorador, olha, não pense que Deus tem a obrigação de ter algum compromisso com você, porque Ele fez você para algo especial, que é a adoração a Ele. Já é hora, meus irmãos, de começarmos a sermos adoradores de verdade. Porque isso faz parte do nosso sentido de existirmos. A adoração faz parte do nosso propósito. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre 3 barreiras que nos atrapalham a sermos adoradores de verdade. 3 barreiras. A primeira barreira que nos impede de nos rendermos ao Senhor, de nos tornarmos verdadeiros adoradores, é a barreira do medo. Muitos entregam suas vidas nas mãos de Deus, mas ainda não confiam plenamente em Deus. Nós precisamos vencer os nossos medos. Nós precisamos depositar confiança no Senhor. A confiança é um ingrediente essencial para que a gente possa se render ao Senhor. Você não vai se render a Deus a menos que você confie nele totalmente. Mas se você ainda não o conhece, normalmente você não confia em quem você não conhece. E aí nós teremos graves problemas, você terá, eu terei problemas em ser um adorador de verdade. Geralmente, nós não confiamos em quem nós não conhecemos muito bem. Então nós somos adoradores à medida que vamos desenvolvendo a nossa intimidade com Deus e que vamos conhecendo a Deus mais e mais no dia a dia e na nossa caminhada cristã. Geralmente nós temos medo de confiar em quem nós ainda não conhecemos, e isso é correto, isso é natural. Mas isso também significa que talvez precisamos buscar conhecer mais ao Senhor. O medo impede que nos rendamos, mas o amor lança fora todo medo. É o que nos mostra a palavra do Senhor. Quanto mais você se der conta do quanto Deus o ama, mais fácil será de você se render ao Senhor. Mais fácil será de você confiar no Senhor. Porque quando você sabe que alguém te ama muito, normalmente você confia muito nessa pessoa. Porque quem ama não faz nada para te machucar, para te ferir, não quer o seu mal. A gente vive então muitas vezes um evangelho de muita teoria. Todo mundo fala que Deus nos ama, mas basta vir um probleminha, por menor que seja, que já é motivo para nós duvidarmos desse amor do Senhor. Quando nós nos rendemos completamente a Jesus, nós descobrimos então que Ele nos ama de verdade, que Ele não é um tirano,
mas um Salvador, que Ele não é um patrão, mas Ele é um irmão, Ele não é um ditador, mas Ele é um amigo. E aí o medo começa a ir embora e começamos a depositar de verdade confiança em Deus. E por meio dessa confiança, a adoração começa a se tornar em uma realidade dentro do nosso relacionamento com Deus. Segunda barreira que nos impede de nos rendermos ao Senhor e nos tornarmos verdadeiros adoradores é a barreira do orgulho. Uma segunda barreira que nos impede a total rendição é o nosso orgulho. Geralmente nós não queremos admitir que somos apenas criaturas e que nós não estamos no controle de coisa nenhuma. Nós não queremos admitir isso. Nós não queremos admitir que somos totalmente dependentes do Senhor. Essa é a mais antiga das tentações, meus irmãos. O diabo convenceu Adão e Eva a pecarem exatamente dizendo: vocês serão como Deus. Cuidado com isso. Nós não somos deuses. Cuidado com o orgulho. Nós não somos autossuficientes. Nós dependemos de Deus. Nós dependemos do Senhor. Nós dependemos do seu cuidado. Nós dependemos das suas provisões. Nós dependemos do seu agir. Nós dependemos do Senhor. Porque se não é o Senhor, nem oxigênio nós temos. Desaparecemos. Esse desejo, o desejo de ter o controle completo das coisas, é a causa de tanto estresse em nossa vida. A vida ela é uma luta, mas o que a maioria das pessoas não percebe é que, como Jacó, a nossa luta verdadeira ela tem acontecido com Deus. Muitas vezes nós queremos ser Deus sobre a nossa vida e não há nenhuma chance de ganharmos essa luta. Não há. A.W. Tozer, ele disse: o motivo pelo qual muitos ainda estão angustiados, buscando e progredindo lentamente, é que ainda não chegaram ao fim de si mesmos. Nós ainda tentamos comandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. Que realidade, que verdade. É exatamente assim que nós agimos. Não somos Deus, jamais seremos Deus. Nós somos humanos dependentes de Deus, feitos por Deus, criados por Ele, para a sua adoração. É exatamente quando nós tentamos ser Deus que mais acabamos parecidos com Satanás. Presta atenção nisso, olha, porque isso aí vai até para a gota da palavra dessa semana, hein? É exatamente quando tentamos ser Deus que acabamos mais parecidos com Satanás. Por quê? Porque o diabo ele quis a mesma coisa. Ele quis independência de Deus, ele deixou ser dominado pelo orgulho, e aí nós sabemos o fim dele. Aceitamos, meus irmãos, a nossa humanidade intelectualmente, mas nós ainda não aceitamos emocionalmente. Essa é a verdade. Essa é a grande realidade. Quando diante das nossas limitações, reagimos com irritação, com raiva, com ressentimentos, nós estamos dizendo para Deus que nós não dependemos dele porque nós queremos realizar tudo pelos nossos próprios esforços. Desejamos ser mais altos ou mais baixos, nós queremos ser mais inteligentes ou mais fortes, mais talentosos ou mais bonitos ou mais ricos, e na realidade, tudo que nós precisamos tão somente é dependermos do Senhor. Não precisamos ser mais nada. Tudo que nós precisamos está em Deus e não em nós. Queremos ter tudo, fazer tudo, ficamos deprimidos quando isso não acontece, como criancinhas mimadas que fazemos o nosso bico e ficamos com raiva de Deus. E se as coisas não estão dando certo para nós, não adianta ficar com raiva de Deus. É porque nós estamos longe, distante do nosso propósito. Então, quando nós percebemos que Deus deu a outros características que não temos, nós reagimos com inveja, com ciúmes, e se pudéssemos, mudaríamos as coisas em nós. Mas não podemos.
Sempre achamos que poderíamos fazer as coisas melhor do que Deus tem feito. Terceira e última barreira que nos impede de nos rendermos, aliás, ao Senhor e nos tornarmos verdadeiros adoradores é a falta de compreensão sobre o que realmente significa se render. Render-se a Deus não é vergonha para ninguém. Muito pelo contrário, se render a Deus é motivo de orgulho. Render-se a Deus é apenas para os fortes, para os vitoriosos. Os fracos, os pecadores, eles não se rendem ao Senhor e por isso não experimentam o melhor de Deus. Render-se a Deus é sacrificar a própria vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado dentro de nós. Deus frequentemente ele chama pessoas que se entregaram a Ele para trabalhar em seu nome, para se trabalharem em seu nome, para trabalharem em seu nome e se render-se para Ele. E aqueles que rendem são os verdadeiros heróis. Aqueles que não se rendem são os verdadeiros covardes. Do mesmo modo, meus irmãos, nós precisamos entender que muitos não se rendem a Cristo, pois acham que após se entregarem a Cristo, nunca mais terão liberdade. Isso é uma mentira do diabo para nos afastar de Deus. Essa é uma mentira do diabo para que a gente fique longe do propósito de Deus para a nossa vida. E ele sopra no nosso ouvido e ele diz assim: olha, quando você se render a Cristo, você nunca mais vai ter liberdade para nada. E aí eu já vi gente com aquele papinho assim: quando eu tiver velho, eu vou deixar para servir ao Senhor. Eu vou aproveitar a minha vida e no finalzinho eu vou me entregar a Deus. Eu já vi gente falando, teve gente que já falou isso comigo: olha, papo furado, Deus ele conhece os nossos corações, ele sonda a nossa alma, o nosso entendimento, a palavra de Deus nos fala sobre isso. Você acha que você vai fazer Deus de bobo? Meus amados, Deus ele não desperdiçaria a mente que ele concedeu a você. Quando você se rende a Deus, você não precisa se preocupar. Você não deixa de ser menos você. Você não perde a sua liberdade. Na verdade, a sua liberdade está exatamente em se render a Cristo. Deus ele não quer ser servido por robôs. Deus está longe disso, ele não quer isso. Render-se a Deus não é apagar a própria personalidade, não significa nunca mais se divertir ou ser feliz. Deus ele quer usar a sua personalidade na obra dele e principalmente, Deus ele quer usar a sua personalidade na adoração a ele. Ele gosta quando você o adora da maneira como você é, porque ele fez você do jeito que você é. Deus quer construir o seu próprio reino, mas ele deseja que o seu reino pareça um pouquinho com você e comigo também, porque nós somos edificadores desse reino. Em vez então de diminuir a você mesmo, render-se a Deus o aprimora, o melhora. Quando nós nos rendemos a Deus, a grande verdade é que nós somos melhorados pelo Senhor. C.S. Lewis ele observou e ele disse assim: quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nós nos tornamos. Pois foi Ele quem nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionávamos a ser. É quando me viro para Cristo e me rendo à sua personalidade que pela primeira vez começo a ter a minha própria e real personalidade. Amém? Glória a Deus por isso. Isso é visão espiritual. É isso que Deus está procurando. Meus irmãos, você não é você de verdade até que você se renda a Cristo. Você ainda não atingiu o seu propósito até que você se entregue a Cristo enquanto adorador. Você só passa a ser você quando você se entrega totalmente ao Senhor. E eu preciso terminar essa série de 3 encontros dizendo isso para você. Porque é isso que nós estamos procurando aqui. Estamos tentando descobrir qual é o nosso propósito. E o nosso propósito só existe em Deus. Longe dele não há sentido. E é por isso que tanta gente se mata. Porque
Porque há muita gente que está fora de Deus, distante do Senhor, e aí realmente longe dele não há sentido na existência. Ao nós nos entregarmos a Cristo, ao nós nos rendermos a Deus, Ele nos reforma, Ele nos transforma, Ele nos faz sermos exatamente como Ele havia planejado antes de o pecado entrar em nós. Não há absolutamente nada mais importante na nossa vida do que a oportunidade de nós nos rendermos a Deus. E quando nós fazemos isso, começamos a oferecer a Deus uma verdadeira adoração e grandes coisas começam a acontecer na nossa vida, coisas inimagináveis, coisas sobrenaturais, coisas que fogem ao nosso entendimento. Então, se render a Cristo, se entregar a Deus é bom demais. Se render a Cristo só traz coisas boas sobre as nossas vidas. Conta-se que certa vez, um grande maestro ele estava executando uma peça e nessa peça havia centenas de vozes, de instrumentos musicais, e quando o coro cantava em alta voz, o órgão também se destacava no meio daquilo tudo pela sua imponência, o tambor, as cornetas, os símbolos soavam. Então, no meio daquilo tudo, um homem que tocava a flauta e que estava bem escondido no meio de tantos instrumentos, de tantas vozes, ele disse para si mesmo: olha, em meio a todos esses ruídos, que importância tem uma flauta? E ele parou de tocar. E repentinamente, aquele maestro, aquele diretor, ele parou toda a música, ele ergueu a sua vareta em sinal de silêncio. E automaticamente todos pararam de tocar. E ele perguntou em voz alta: o que aconteceu com a flauta? Aonde está a flauta? Eu não estou ouvindo a flauta. Meus irmãos, o ouvido do diretor, daquele maestro, havia percebido que nem todos estavam tocando e que alguma coisa faltava. Talvez diante disso tudo que eu estou dizendo para você nesse encontro, você possa dizer assim: mas Deus ele tem muitos adoradores, Ele não precisa de mim. Lembra que lá atrás eu disse que Deus te fez com uma personalidade própria. Você é a flauta dessa história. E Deus ele quer a sua orquestra completa. Ele não quer que falte ninguém. Ele quer uma sinfonia por inteiro e não faltando partes. E é por isso que nós precisamos nos entregar a Ele. Isso também acontece conosco, meus irmãos. Deus ele fez durante os tempos bilhões e bilhões e bilhões de pessoas, todas para serem adoradoras a Ele, porque a sinfonia que lhe agrada vem disso. E não tenha dúvidas que quando nós falhamos em sermos adoradores, Deus percebe e sente falta da nossa melodia em sua adoração. Você foi feito para dar prazer a Deus. Renda-se a esse propósito. Entregue sua vida de vez totalmente a Ele e sua vida fará sentido então quando você fizer isso. Muitas pessoas têm 20, 30, 1000 anos de evangelho, mas ainda não se renderam de verdade e Deus está esperando isso de nós, porque nós somos feitos para a adoração. Por isso quero concluir dizendo: vença os seus medos, vença o seu orgulho, entenda que se render a Deus é algo maravilhoso e que você precisa experimentar, porque isso te fará completo e encherá de alegria o coração do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele receba a nossa adoração. Te convido nesse momento a ouvir esse louvor, a louvar comigo e logo mais voltamos para a oração final desse nosso encontro nessa noite.
sistema deste mundo. Tenho o privilégio de adorar ao dono de tudo, o autor da vida e da criação, o todo-poderoso dono da unção, o general de guerra que aqui está, o dono dessa igreja que vou adorar. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que na terra venha seca, mesmo sem ovelhas no curral, mesmo se tudo estiver indo mal, eu não adoro para que ele faça alguma coisa por mim. Eu não adoro para que ele me exalte aqui. Eu adoro porque preciso da presença do Deus vivo. Eu sou adorador, isso é tudo de mim. Se vier a tempestade eu vou adorar, se vier a bonança eu vou adorar, se tu não estiver perdido eu vou adorar, mas se Deus quiser dar jeito eu vou adorar. Eu sou adorador, nada vai me calar. Eu sou adorador, nada vai me abalar. Eu sou adorador, por isso vou cantar. Eu não nasci pra outra coisa senão pra adorar. Se a porta fechar, eu adoro. Se ela se abrir, eu adoro. Se o vento soprar, eu adoro. Se Deus mandar parar, eu adoro. Se me jogar na prisão, eu adoro. Se na cova de leão, eu adoro. Se só o que tenho é bom, eu adoro. E se não tem nada não, eu adoro, adoro. Vou adorar, vou adorar, vou adorar. Enquanto eu adoro, Deus manda unção. Eu sou movido por adoração. Vou adorar, vou adorar, vou adorar, vou adorar. Enquanto eu adoro, Deus manda unção. Eu sou movido por adoração. Muito obrigado, Pai. Obrigado por esse encontro onde nós podemos meditar na Sua palavra e mais um pouco podemos refletir sobre os nossos propósitos, sobre o sentido da nossa existência. E nós vimos, ó Pai, que nós precisamos, ó Deus, ser adoradores. Nós vimos, ó Deus, que nós somos feitos para uma missão, nós somos feitos para a comunhão e somos feitos para a adoração, ó Pai. E somente quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós nos rendemos a Ti, é que a nossa vida faz sentido de verdade e aquele buraco, aquele vazio que há dentro de nós é preenchido por algo muito especial, porque nós somos, ó Deus, aquela flauta, aquele instrumento, ó Pai, que ainda que aos nossos olhos pareça pequeno em sua orquestra, agrada aos ouvidos do Senhor. Porque o Senhor, em seu rico propósito, nos fez, ó Pai, e nos idealizou ainda antes do nosso nascimento para a sua adoração, para a exaltação do seu nome. Assim como os anjos, ó Pai, são feitos para lhe adorar, nós também somos criaturas planejadas pelo Senhor para a sua adoração. E aqui nessa terra, ó Pai, queremos seguir adorando ao Senhor, até que chegará o momento em que estaremos vivendo em suas santas moradas, no céu, na casa do Senhor, e ali também, ó Pai, adoraremos ao Senhor eternamente, em espírito e em verdade, como um grande coral, conforme nos diz a palavra do Senhor. E como nós queremos, ó Pai, participar disso, como nós queremos, ó Pai, fazer parte disso. Isso não é uma utopia, isso não é, ó Pai, imaginação, isso não é, ó Deus, uma história de gibi, mas é uma realidade de um futuro verdadeiro e concreto que nos aguarda. Nos permita, ó Pai, nos dê condições de vivermos em suas santas moradas na eternidade, cumprindo, ó Pai, definitivamente o propósito para o qual nós somos feitos, que é a adoração ao Senhor. E assim, por meio desse culto, desses louvores, dessa oração, nós dedicamos ao Senhor a nossa adoração como parte de nossa missão. Ao Senhor toda honra,
toda a glória e todo louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Você é um adorador, você é uma adoradora. E eu tenho certeza que quando nós adoramos, o poder de Deus se manifesta em nós e por meio de nós. Então nós vamos ficando por aqui. Eu desejo a você uma semana muito abençoada. Nós ainda seguimos aí nos nossos encontros online, mas nós temos nos visto de segunda a sexta, no momento da palavra aqui, às vezes, na maioria das vezes, bem cedinho, não é? Outras vezes ali por volta de meio-dia. Mas nos encontramos no momento da palavra de segunda a sexta, sábado nos nossos momentos teológicos, domingos pela manhã, Escola Bíblica Dominical, quartas e domingos às 19 horas, culto de adoração e exaltação ao nome do Senhor. E que agora, o amor de Deus, nosso Pai, e as graças redentoras de Jesus Cristo, Eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo do Senhor, seja conosco e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Nos vemos amanhã bem cedinho no momento da palavra. Até lá!